Iniciando aqui mais um podcast Café Quente. Hoje é o Café Quente Análise, eu e minha amiga Lígia Teixeira. Agradecer a todos que nos acompanham nas redes sociais, que interagem. Quem não nos segue ainda, por favor, nos siga. No Instagram é @RogérioCafeteira e no nosso canal no YouTube é Café Quente Podcast. Então se inscreve lá, dá um likezinho, aciona o sininho e colabore conosco. Lígia, hoje não vamos demorar muito Não. Vamos iniciar logo nossa pauta de hoje, que a política está bem se aproximando os momentos de definição, né? E tem muita coisa acontecendo, o burburinho está grande. Olá, pessoal, estou de volta, estou igual o resultado da Mega Sena, uma vez por ano no podcast Café Quente, mas está valendo, principalmente quando a gente tem muita pauta, né, Rogério? E assim, eu acho, você estava olhando aqui, avaliando as nossas pautas, e eu me dei conta aqui que a maioria delas foi gerada por uma jogada do governador. Assim, tem muita crítica ao governador, eu sei, nossa audiência, muitos críticos ao governador, mas a gente tem que combinar que o governador, ele é o protagonista do processo. Final de semana passado, a gente está gravando hoje, quinta-feira, dia 11 de junho. Então, na semana passada, no fim de semana passada, o governador Carlos Brandão decidiu confirmar que o segundo candidato dele ao Senado, pré-candidato ao Senado, sairá, de fato, da Federação União PP. Certo? Certo, disse que mais? Confirmou que o Everton Rocha é o primeiro nome e disse que ainda esta semana ele anunciaria esse nome escolhido do União Brasil PP. Agora, Lígia, diga o que seu companheiro de bancada disse. Você? Sobre... nós somos companheiros de bancada? Não somos, não. Desculpa. É porque isso aqui eu vejo mais como uma... Mesa. Quando você fala bancada, eu me lembro logo da Assembleia Legislativa. Eu me lembro de telejornal. Mas o que eu lhe disse? Olha, você, inclusive, duvidou. Que ele não anunciaria essa semana. Isso. Mas veja bem, a semana não acabou ainda. Mas eu continuo afirmando. Continua afirmando. Vamos completar a semana e não será anunciado. Por que não será anunciado, Rogério? Continue que... Por que não será anunciado? Lígia, porque existe um impasse grande. Existe, primeiro, para ter um casamento, o noivo e a noiva têm que querer casar. Isso. E às vezes o que acontece? Vou usar aqui uma analogia de um relacionamento pessoal. Às vezes o noivo cortejou a noiva há muito tempo. Comprou apartamento, preparou todo o casamento. E a noiva postergando. Às vezes dando sinais de que ela não amava tanto ele assim, a ponto de casar. Uhum. E aí o noivo foi se distanciando. Entendi. Entendeu? E hoje o noivo já está pensativo se vale a pena ou não o casamento. Entendi. O noivo seria André Fufuca e a noiva a Chapa de Orleans. Então hoje, por que não será anunciado? Primeiro, não o Rueda, que hoje teoricamente é mais forte no partido, ele é mais forte, mas ele não decide. O União Brasil, no estatuto dele, diz o seguinte: a decisão é feita pela unanimidade. Então basta ter uma divergência, não tem solução. Uhum. E existiram fatos, nós vamos falar aqui durante o programa, que aconteceram durante esse período, que fizeram o deputado André Fufuca reavaliar. Reavaliar o cenário. E eu veja bem, tanto o André quanto o Pedro são amigos pessoais meus. Uhum. E tenho apreço por ambos. Sim. E acho que o André não está errado. Porque é o seguinte, é sua vida que está em jogo. Uhum. Tanto o Pedro quanto o André são altíssimos, não são alto clero em Brasília, são altíssimo clero. Sim, e não é fácil ser alto clero em Brasília, não. Um foi ministro do Lula, o outro recusou ser ministro do Lula. Mas é líder da maior bancada. Sim. Então, assim, ser líder em Brasília, Lígia, olha... Vale mais do que ser ministro, pelo jeito. Talvez vale... Não, mas é verdade. O Pedro recusou ser ministro para continuar líder. Mas eu te digo isso por experiência própria, porque meu tio foi líder e eu acompanhava ele. Uhum. Meu tio foi líder de bancada no Senado. Ainda mais hoje é outro padrão. E não eram as emendas como eram hoje, mas tu é outro patamar. Então, obviamente, que a pessoa vai avaliar o cenário. Porque a vida dele está em jogo.
Que é o que o André está fazendo. Tá, Rogério, tudo bem, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque isso está no bojo de um cenário, para o nosso espectador entender, que é o bojo das federações. Então, isso que você está dizendo do Rueda, que o Rueda tem peso, tem maior peso na federação, mas não importa. O Estatuto da Federação diz que precisa haver um consenso dos dois presidentes das legendas para que haja uma definição da questão. Exatamente. Aí eu queria te fazer uma pergunta, mesmo estrutural. Porque as federações elas foram criadas no Brasil para acabar com o Instituto da Coligação de Ocasião. Né? Então deixou de ser um namoro, usando a tua metáfora do relacionamento, deixou de ser um namoro passageiro de uma eleição e passou a ser um casamento de no mínimo 4 anos. Não é isso? Não aquela, agora, não ficar, não era só uma ficada. Era só uma ficada, né? Eu não sei mais nem se usa essa expressão, ficada. Não sei, mas é porque eu sou um pouco mais antigo. Eu também não sei. Então deixou de ser uma ficada e passou a ser um relacionamento estável de pelo menos 4 anos. E a ideia era você fortalecer os partidos, diminuir a lei e, ao tempo, diminuindo o número de partidos. Mas, assim, esse exemplo do Fufuca, do Pedro Lucas com o Rueda e Ciro Nogueira, passa a impressão de que nós estamos com as eleições ainda mais na mão dos grandes caciques. Quer dizer, tem 2 pessoas lá em Brasília que têm o poder de definir qual dos dois seria escolhido pela federação. Tu acha que a federação melhorou o sistema partidário? Rapidinho, é só um parêntese mesmo que eu queria ouvir tua avaliação sobre isso. Será que as federações melhoraram o sistema partidário? Eu acho que não. Eu acho, sinceramente, não. Até pelo seguinte, criaram vários problemas. Porque a realidade do Maranhão não é a realidade do Rio Grande do Sul, não é a realidade do Paraná, não é a realidade do Pará. Então, assim, o que aqui é consenso, porque vamos só lembrar uma coisa. Por exemplo, aqui no Maranhão, o Pedro e o Fufuca sempre tiveram uma ótima relação. Sim. Eu vou voltar a 2022. Tem um fato que talvez as pessoas não lembrem, ou algumas não saibam. Quando o André Fufuca e o Pedro Lucas foram para as tratativas para apoiar o Brandão, eles foram em uma condição: só iriam juntos. Então as tratativas eram feitas, eles não eram uma federação, eram 2 partidos separados, mas as tratativas foram feitas de comum acordo. Eu só vou se ele for. Então, assim, existia... O Rueda disse isso aqui quando teve aqui. Existe uma sintonia entre eles. Sim. Né? Existe uma sintonia diante dessa questão da federação. Agora, eu particularmente acho que a federação, eles visam muito a questão, para mim, a visão deles é mais de dinheiro. Por quê? Tu une os fundos, tem mais dinheiro. Capilariza, né? Mas assim, Rogério, a gente está vendo que esse imbróglio criado pela federação ela pode gerar algo inédito, porque você está dizendo aí com todas as letras que o deputado André Fufuca ele se afastou, ele está se afastando e reavaliando a ideia de compor uma chapa com o grupo do governador. Nesse caso, como é que ficaria a situação? Porque nós temos 2 nomes que estão colocados, uma preferência em tese pelo Pedro Lucas e o André Fufuca sinalizando cada vez mais fortemente. Ele fez um vídeo que, aliás, eu nunca tinha visto, viu? Ele colocou os 100 prefeitos dele em um vídeo, todos anunciando publicamente o apoio a ele. Então, quer dizer, ele fortaleceu a pré-candidatura dele ao Senado. Então, como é que ficaria nesse caso se de fato o André não ir com o governador? Tem 2 opções. Não for. Caso ele não for. E eu, inclusive, eu vou relatar um fato que eu não iria falar antes, mas como outros jornalistas falaram, eu não sou jornalista, eu sou político, eu sou só... Você é comunicador, está no mesmo comunicador barco, agora. Não adianta fugir. Eu tenho só um podcast, mas não sou jornalista. E, às vezes, assim, minha relação com esses atores é diferente. Porque um jornalista com político é uma relação mais profissional. E com esses outros, a enorme maioria eu tenho relação de amizade. Se não tenho de amizade, tenho de colegagem. São colegas. Do meio político. Porque amigo é uma coisa mais forte, que eu quero dizer. Outros são colegas, mas que eu tenho boa relação. Então, às vezes, eu já tive problema por isso, às vezes eu tento separar a parte da nossa conversa, que é de político, com a que é conveniente eu falar. Sim. O que aconteceu para essa mudança?
eles vêm postergando o anúncio do André há muito tempo. Né? Inclusive, a informação que eu tenho é que o Orleans, por ele, já teria anunciado o André há mais tempo. O Orleans? O Orleans. Então o Orleans prefere o deputado André Fufuca. O Orleans, antes, agora eu já não sei. O Orleans não é uma pessoa que eu tenha proximidade, uma interlocução diária. Com os outros eu falo todo dia praticamente. Sim. Com o Orleans eu não tenho essa ligação. Mas é público, é fato que ele gostaria de ter anunciado o André antes. Isso é um fato. Isso mostra que ele estava correto. Porque se tivesse sido feito isso, essa questão não estava sendo colocada mais. Tá entendendo? Isso aí já estava definido. Mas, Rogério, se não há uma definição... Não, mas aí eu vou te falar. Sim. Aí você posterga. O André começa a se sentir desprestigiado. Escanteado. Essa é a verdade. Aí começam a colocar o nome do Pedro. Aí tem a questão da Rosiana, que diz que é candidata. Sim. Que baixa, ela está cuidando da saúde dela. Mas se ela estiver bem, se ela achar que está pronta para ir, ela será candidata. E disse até, inclusive, que não precisa de aval aqui do Maranhão. Pronto. Porque ela tem a nacional. E a nacional é a favor da candidatura dela. Avaliza, né? Só voltando do Fufuca. Então, o que aconteceu de fato? Existem algumas pesquisas no Maranhão atualmente. Existem pesquisas feitas. 2 pelo André Fufuca. 1 pelo Juscelino. 1 pelo Republicano. Outra por um grupo de empresários. Que dão números muito similares. Isso aí acendeu um sinal de alerta no Fufuca. Porque nelas o Eduardo Braide aparece à frente. Com uma vantagem considerável. Razoável. E existe o histórico no Maranhão que senador só ganha na chapa do governador que ganha no primeiro turno. Não que isso não possa mudar, mas eu estou falando que o retrato, no momento das pesquisas que foram feitas, a gente não pode dizer número, porque são pesquisas para consumo interno. Sim. E mostra o mesmo número. E o Fufuca reuniu alguns prefeitos, essa é a história que eu sei, mais próximos a ele, faixa de 30 prefeitos, mais ou menos. Mostrou a pesquisa, fez a leitura da pesquisa e perguntou qual a opinião dessa base dele, a base mais próxima. E a informação que eu tive é que a base optou por ir com o Braide. Essa é a grande questão. Por isso aquela fala do governador não foi por acaso, aquilo foi um recado para a Fufuca. Aquilo foi um recado, claro. Quem sabe dos bastidores sabe do recado. Sim. Quero alguém que acredite no projeto. Que seja aliado do projeto. Aliado do projeto. Porque ele está insinuando que Fufuca está desconfiado, está inseguro, não está acreditando no projeto. Essa é a questão. Mas nada que isso aí seja definitivo. Mas os fatos são esses. E aí, na pior aí o que pode acontecer? Pode. Que eu vou ser sincero, não acredito. O Fufuca e a União Brasil ficam com o Brandão e Fufuca é candidato ao Senado. Eu acho hoje essa hipótese muito... Minha opinião, que eu sei que você acha que não é, e 99% das pessoas acham que não é. Mas eu vou afirmar aqui. Na minha opinião, vamos ver se eu erro a primeira. O Fufuca não será candidato na chapa do Brandão. Mas ele será candidato ao Senado. Ele não será candidato na chapa do Brandão por uma opção dele. Segunda opção. Não havendo consenso, União Brasil fica neutro. O Fufuca sai isoladamente. Mas sai vinculado na eleição do Braide. Na candidatura do Braide. Sim. E a terceira... caso, você sabe se ele teria direito ao fundo eleitoral? E a terceira... Acho que teria para o senador, sim. Eles não estão coligados para cima. Para o Senado teria. E o tempo de TV? O tempo de TV para governador seria rateado. Entendi. Entre os outros. E qual a terceira opção? Que eu acho mais remota. Mas na política a gente vê tudo, até boi voando, né, nessa época. Sim. O Braide dar 2 vagas para o União Brasil
e o Pedro e o Fufuca serem candidatos com eles e levar a União Brasil. É uma possibilidade também. Não é nada é impossível em política. Sim, eu te digo sim. que essa não é uma possibilidade que eu acredite, Sim, mas não acho impossível. entendi. Você falou... Porque o Rueda pediu pro Brandão isso. Ah, é? O Rueda pediu as 2 vagas do Senado pro Brandão. O Brandão, obviamente, disse que não teria como fazer. Quando ele teve aqui, ele pediu até a presidência da Câmara. E o Você lembra quando ele teve aqui? E o Brade, será que não dava? Não sei. Uhum. O Brade, assim, é uma pessoa que a gente foi. É porque o Brade a gente já foi muito, muito, muito amigo, muito próximo. Por causa de besteira, ele era líder da oposição, líder do governo. Aí, às vezes, ontem eu vi uma briga de dois amigos, assim, às vezes ali o sangue sobe e tu acaba falando coisas que depois, quando tu cai na real, tu te arrepende. Uhum. Então, tem mais ou menos 9 anos que eu não falo com o Eduardo. Então, assim... Mas nem troca um WhatsApp, não? Não, a gente não se Oi fala... sumido, não rola Não, a gente não se fala há 9 anos. Sim. E interessante que durante 9 anos, acho que depois disso, a gente nunca se cruzou. Nunca me encontrei Eduardo na rua. Então, porque assim, ele é recluso também, né? Mas ele sempre foi. Eduardo mesmo, quando era deputado, porque é totalmente diferente o Eduardo deputado dessa postura, dessa imagem que hoje se cria que dele. Ele construiu. O Eduardo era extremamente articulado, de conversar, de tudo, era bem diferente da imagem que se tem dele hoje. Então, assim, eu não falo com o Eduardo para saber. E como o Eduardo é muito fechado, pelo que se sabe, você falar com pessoas próximas a ele não é a mesma coisa de você falar com ele. Porque nem essas pessoas próximas sabem exatamente o que ele vai fazer. Então eu não sei se o Brad aceitaria ou não. Porque eu não tenho eu não tenho uma ligação com ele. A gente não se fala há 9 anos. É porque ele é uma incógnita, né? Ele resolveu fazer política como faz a extrema-direita. Não conversa, não dialoga, vai deixando as coisas acontecerem, cria factoides, vê o que o factoide gera e aí ele vai organizando os movimentos dele conforme a repercussão e ele tá com na imprensa, e vamos combinar um negócio que ele tá com uma estrela danada, né? Vamos combinar uma coisa também. Né? Ó, 2022, 2020, eleição e tal, ele disputando, candidato forte e tudo, o grupo do governo racha, metade do grupo vai lá e apoia ele. Que depois ficam cobrando o seguinte, ele não fez compromisso. Naquele momento, as pessoas não foram por causa de compromisso. É porque raciocinaram com o fígado. Sim. Queriam se vingar lá da postura de Flávio e que criticaram que ele não conduziu o processo. Não, raciocinaram e foram com o fígado. Aí depois diz, o Brad não cumpriu comigo. Tu não vieste com compromisso. Sim. Tu vieste para derrotar o candidato de Flávio. Então, meu amigo, eu já te servi. Nós derrotamos o candidato de Flávio. Aí veio a segunda eleição. Aí ele fez uma boa administração, uma boa avaliação. Teve uma eleição fácil. E agora, ele está sentadinho lá, bonitinho, fazendo a administração dele. Organizou a prefeitura, aí começa a briga dentro do grupo, do governo. Aí, até então, até pouco tempo, não tinha um blogueiro para criticar Brad. Nenhum político também. Ninguém falava nada. Todos que vieram aqui, mesmo os adversários, todos, nenhum criticou Brad. Exatamente. Nenhum. Zero. E a hora que eu levantei a bola para vários. Eu me lembro. Todos passaram pano e elogiaram ele. Exatamente. Todos. Inclusive da base do governo. E aí focaram os fogo onde? Felipe Camarão. Aí Felipe Camarão de volta. E Eduardo olhando. Jogando quase parado. Não é parado, ele estava deitado. Numa rede. E o pessoal fazendo campanha para ele. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A posição do Brad, não desmerecendo, tirando nenhum mérito dele, ele foi extremamente favorecido por uma estratégia completamente equivocada do grupo do governo. Do grupo do governo, que eu quero dizer, não é só de Brandão, são de todos. Era do grupo que ganhou a eleição. O comportamento que se teve foi totalmente errático. E continua assim, Rogério. Olha, Rogério, Brad é do partido de Caiado, que é contra o fim da escala 6x1.
O único deputado federal que votou a favor da manutenção da escala 6x1 é um aliado de Braide. E ninguém diz isso na imprensa, bicho. Nem os políticos. Ninguém fala. Ninguém tem coragem de dizer que Eduardo Braide tem tática, tem um ditado que diz: se tem focinho de porco, rabo de porco, orelha de porco, se não é porco, é feijoada. Ele tem tudo de bolsonarista, cara. Tudo. Todos os métodos, todas as práticas, condutas, os candidatos que são aliados a ele, a turma política lá de Imperatriz, todo mundo hiper-bolsonarista. Mas ninguém tem coragem de dizer que Braide é bolsonarista. Então, continuam fazendo o jogo do cara. Tu quer dizer uma coisa? Agora estão criticando. O Braide acabou com o transporte público de São Luís. Até pouco tempo ninguém falava isso. Por quê, gente? Ninguém falava. Ninguém falava. Rogério, tu acha que o transporte melhorou ou piorou? Eu acho que piorou. Mas por que ninguém falava? Exatamente. Por que ninguém falava? Outra coisa, o Eduardo falou e ainda disse mais. Disse que existia, qual é o termo, Lígia, dos empresários. Monopólio? Não é monopólio. De paralisação. Cartel? Não, é um cartel, mas é assim, ele várias vezes acusou os empresários de fazerem um conluio. Isso. Né? Chamou eles de desonesto. Sim. Alguém falou alguma coisa. Teve um empresário que fosse. E todos são milionários. Não teve um homem para processar o prefeito. Exatamente, não teve. Não teve um homem para rebater. Ficaram calados. Ninguém falou nada. E quando a imprensa ameaçou falar, o que ele fez? Demitiu o secretário de Transportes e transferiu automaticamente toda a responsabilidade para o secretário, que é uma esperteza dele, inclusive. Toda vez que tinha uma crise, ele transferia automaticamente para o secretário. Aí agora pronto. Agora resolveram atacar. Agora Inês é morta. Porque agora qualquer coisa que tu fale dele, sendo verdade ou não, a crítica, passa como questão política. Ou o Pix que você recebeu. Ou o Pix que você recebeu. Basta tu olhar a rede social. Quando tu olhar uma coisa falando. E não adianta vir com essa história de robozinho, porque todos usam robozinho, viu? Todos usam. Todos usam. Eu não vou falar nomes aqui, mas tem gente que tu vai ver o comentário, aí diz que mora em Bernardo Mearim, aí tu olha a foto. Claramente uma mulher russa ou ucraniana, né? Aquilo nunca pode ter sido morar em Bernardo Mearim, que a foto dela não tem nada a ver com o perfil de um maranhense. Só se ela veio da Ucrânia para morar aqui. Aí não segue um político, Lígia, e fica dando, mas interagem nas postagens, dando opinião de política. Obviamente, são robôs. Então, todos usam robozinho. Sim, todos usam. Mas que é nítido que o Braide tem uma base muito forte. Engajada é fato. É fato. E o movimento dele é espontâneo. Esse é um problema. Tem pessoas que têm dificuldade de conviver com a realidade. É verdade. Né? Então, mas aí uma hora a realidade bate a porta. Bate a porta. Não é? Agora, Rogério, acho que para a gente avançar na nossa pauta aqui do governador. A fala do governador no final de semana também gerou uma reação no seu tamanho. Acho que você, obviamente, pode falar melhor sobre isso do que eu. Mas eu li um artigo do Chiquinho Escócio, que é conhecido no Maranhão como um aliado muito fiel dos Sarney's, foi senador também, em que ele adjetiva o governador de uma maneira muito forte, muito contundente, né? Diz que acusou o governador de abandonar a Rosiana e de trair o Lula, dentre as outras coisas que ele falou. Até que ponto essa fala do Chiquinho ela transmite uma insatisfação do Grupo Sarney ou é só um incômodo pessoal do Chiquinho? Porque hoje ele, inclusive, saiu do MDB, está no PSDB. Ele diz no artigo que ele saiu do MDB justamente por discordar da direção, né, que foi para o grupo do governador. Como é que tu vê? Tu leste esse artigo do Chiquinho? Li, bem forte o artigo. Sim. Lígia, eu não posso afirmar, né? Mas talvez o Chiquinho tenha dito o que o Sarney esteja querendo dizer. Porque o nível de ligação que eles têm, o Sarney não se pronunciou em nada depois, dizendo que discordava. Sim. Ou fazendo qualquer gesto de insatisfação com o texto. Uhum. E aqui o que se sabe é que nesse final de semana passado houveram contatos do governador com o Sarney e com a Rosiana, onde teve um telefonema do governador para a senadora, hoje deputada, né, ex-governadora Rosiana,
falando da questão da vaga do Senado, que não seria possível e tal, mas que ele ajudaria ela na eleição para deputado federal e tudo. E o que me foi dito é que a resposta dela, educadamente, foi que não precisava, que nunca precisou dele para se eleger deputado. Ele disse que falaria com a Iracema e com Roberto Costa, e ela disse que com eles ela trataria pessoalmente. Aham. Ela tratava com eles, não precisava do governador. É. E a questão de ser candidata ao Senado ou não, que nesse momento ela estava cuidando da saúde dela. Mas que isso aí, se ela quiser, ela disse que se ela quiser, ela será candidata, porque ela tem o MDB nacional avalizando isso. Então foi esse o conteúdo. Ríspido da conversa, né? Não foi muito, pelo tom que me falaram, ela não foi grosseira, mas foi firme, vamos dizer assim, né? Que eu acho também que o governador não foi muito feliz em dizer que ajudaria ela a se eleger deputada, né? A Rosiana tem um tamanho que... Sim, que está acima da classe política. Não dá para... Ela lidera todas as pesquisas, e tem que ter algum cuidado na hora de falar algumas coisas com algumas pessoas. Sim, com certeza. Então, Rogério, quer dizer, a gente tem a questão aí, o imbróglio com a União PP, temos aí um clima não muito bom com o MDB, e tem Duarte, né? Tem Duarte. Que o Duarte deu algumas declarações agora bem contundentes, né? Para bom entendedor. Inclusive falam, né? Isso aí essa parte eu já não posso afirmar. O resto que eu estou falando aqui até agora, tudo eu estou afirmando. Sim. Agora eu estou de ouvir boatos de que teve uma parte do grupo do governo que queria que o governador demitisse a esposa dele, a Karen, do Procon naquele dia. Uhum. Depois da fala que ele deu, eu acho que foi para o Geisael. Isso, para o Geisael Marques. Pro meu amigo, um abraço para o meu amigo Geisael, onde ele disse que poderia ir com o Braide. Ele falou várias vezes, né, que poderia ir com o Braide, e ele justifica que não foi uma opção dele. O Palácio é que optou por outros nomes. Então, hoje ele também se sente desprestigiado e descomprometido a ter que ir com ele. Se tu não me queres, eu também não tenho a obrigação de te apoiar. Se tu não me apoia, por que eu acho, assim, mas o caso de Duarte, Rogério, será que não tem muito a ver com o fato de que essa candidatura, essa pré-candidatura dele ao Senado não foi nada planejado, né? A relação do governador com a União Brasil, ela já tinha sido articulada há muito tempo. Que ele diz que essa vaga seria destinada à União PP. O Duarte chega, repentinamente se lança ao Senado, isso não foi pactuado, digamos assim. Né? Então, assim, será que o Duarte também tem motivos para se sentir desprestigiado? Porque o plano dele sempre foi de ser deputado federal. Eu acho que o Duarte está magoado ainda, porque ele acha que não houve um empenho por parte do governo para colocá-lo numa chapa. Eu acho que ele está com mágoa por isso. Mas veja bem, eu estou relatando um fato, mas não estou dando minha opinião. Sim. Na minha opinião, nesse caso, o governador, bem claro, o governador vem negociando essa questão há muito tempo e nunca foi... Se ele está dizendo não para a Rosiana, que tem o respaldo da Nacional, foi quem deu o partido para eles aqui, e ele está dizendo a impossibilidade. E a Rosiana Sarney. Ele está dizendo que não dá. Sim. Porque já havia uma construção anterior. Sim. Que eu não acho que o Brandão não quer dar a vaga porque tem a ver por uma com opção. Negociação. Negociação, da política, da dinâmica. Sim. E essa chapa vem sendo construída já há um tempo. Exatamente. Então, assim, a Rosiana também não tinha esse projeto no início. Esse projeto apareceu depois. Vamos ser justos com o governador Brandão. Esses dois projetos apareceram depois, onde há muito tempo já vinha sendo construída uma chapa onde tinha a União Brasil e o Everton, que era uma indicação do presidente Lula. Sim. Então, assim, esses outros personagens que apareceram depois de onde as tratativas já vinham acontecendo há muito tempo. Sim. Então, realmente, assim, não é uma equação fácil de resolver. É o preço que você paga por ter um grupo muito amplo, com interesses difusos, né, que precisam ser acomodados de alguma forma. E é incrível como a eleição para o Senado ela tomou uma proporção muito maior hoje do que a eleição para governador. Estou vendo, por exemplo, um outro imbróglio que está se formando aí.
e aí eu queria a tua opinião também, porque eu sei que você tem bastante informação sobre isso. Circula aí nos bastidores que o deputado federal Aloysio, ele teria voltado a negociar com o grupo do ex-prefeito Braide. E a negociação passa também pela possibilidade de uma candidatura ao Senado na chapa do Braide. Até que ponto você acha que isso faz sentido? Porque há claramente aí um certo clima no Republicanos complexo, principalmente em função da nominata para federal, não é, Rogério? Lígia, você sabe bem disso. Eu não quero parecer arrogante, nem metido adivinhão. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Quem primeiro falou sobre essa história do Republicanos, inclusive, foi extremamente atacado na imprensa. Rogério Cafeteira, às vésperas do fechamento da janela. Dia 4. Deu um rebuliço danado. Te lembra? Eu lembro. Vários jornalistas profissionais me desmentindo. Sim. O tempo mostrou que eu estava com a razão. Eu estava com a razão, não. Eu estava com a verdade. Tá? Pior que eles também sabiam. Mas como alguns deles são alugados, falam o que mandam que falem. Sim. Eu falei que... Só que duas coisas pontuais que a gente tem conversado muito, e eu e a Lígia a gente tem divergido nesse ponto. Ela acha uma coisa, eu acho outra. Hoje a gente conversando, eu falei uma coisa, e ela, Rogério, não concordo. Essa pessoa vem fazendo isso há meses, e agora aqui tá todo mundo falando que tá tudo certo. E eu disse, eu tô te dizendo que não está, Lígia. É só uma provocação, não esquece. Todo dia agora ele fala isso. Aí o que eu mandei depois? Mandei só um print de visualização única da resposta da pessoa para ela. Eu disse, Lígia, eu não te disse? Eu não te disse, Lígia. Um print contundente. Né? Eu não te disse, Lígia. Quando eu te disse é porque é. Pois é a situação do republicano. Sim, exatamente voltando para o como republicano. Você falou. Exatamente como eu falei. Só que ela se agravou nesse período. Porque naquele momento era uma articulação do Aloysio, e às vezes a gente acabou tendo alguns atritos, mas eu queria dizer o seguinte, eu acho que o presidente do Republicanos, Aloysio Mendes, está certo. Política é jogo. Se tu perde o mandato, as pessoas simplesmente te ignoram. Eu estou te falando por experiência própria. Eu fui deputado, Lígia. Eu sei a diferença de tu deixar de ser deputado. Tu sei deixar de ser. Então eu sei exatamente o que você ter e não ter, Lígia. Aqui repetindo. Você ser deputado e não ser. Então por isso, eu acho que o deputado Aloysio fez o correto. Estava trabalhando por uma nominata para viabilizar a eleição dele. Não tem nada de errado. Só, a única coisa errada foi a postura dele depois comigo. Né? Porque a pessoa que estava me passando as informações trabalha com ele, é assessor dele, e ele estava me passando as informações. Então eu tinha certeza que era verdade. Fato, né? Fato. Estamos nos referindo àquele vídeo que eu fiz. Mas tu sabe uma coisa que acontece muito em jornalismo? Às vezes uma fonte te fala alguma coisa para você falar por algum motivo, porque ela quer testar algo, porque ela quer que algo repercuta, e depois vem alguém e desmente. Sim. Isso acontece muito. Mas foi feito isso. Mas eu sei que ele estava junto porque ele me mandou uma foto. Então eu sei que ele estava junto com a pessoa. Sim. Mas não vem ao caso, esse negócio de print. Vamos para agora. O que existe agora? Existe, nos bastidores, diz que existe uma... Voltando ao Republicanos, que tu estava me perguntando. A postura dos Republicanos. É outro partido que eu hoje apostaria que irá com Eduardo Braide. Aí tu vai perguntar, por quê, Rogério? Ele falou ontem que está com Orleans. Ele falou ontem que está com Orleans. Mas, nos bastidores, o que corre é que houve já um rompimento entre ele e a presidente Iracema. O presidente Iracema não anunciou oficialmente, mas tudo indica será candidata a deputada federal, que eu também acho que ela está certíssima. Sim. Se eu fosse ela, não seria candidata a deputada estadual novamente. Eu acho até pelo tamanho que ela... Presidente duas vezes da casa, né? Já contribuiu. E ela, Lígia, a César o que é de César. A Iracema chegou,
era uma política do interior, não era conhecida aqui, Sim. mas se demonstrou uma grande articuladora. Eu acho que ela ajuda muito, muito, muito o governador Brandão. Muito. E acho que o certo é ela subir um degrau. Tem essa questão dela ser vice, tudo. Tu ser vice de um governador que pode ser 8 anos, Lígia. Eu, particularmente, eu se fosse, Rogério, tu prefere ser deputado. Tá aqui dois diplomas. Sim. Um de vice, um de deputado federal. Qual tu queria? Eu nem pensaria. Você queria ser o mandato. Eu né? queria ser deputado federal. Uhum. Porque vice-governador, tu pode ficar totalmente no ostracismo. É verdade. Principalmente agora, nessa questão agora que se criou no Maranhão, que o vice-governador tem que ser estátua. Sim. Né? Tem que ficar parado, não pode se mexer. Tu entrou, pegou o diploma estátua, aí tu fica parado 4 anos. É verdade. Então a Aloysio hoje conversa. Então o clima junto do governo está muito desfavorável para a Aloysio, porque lá existe a Mical. Diante desse clima que está formado, com a Iracema sendo pré-candidata, se eu fosse o Aloysio, eu ficaria inseguro. Sim. Por quê? Porque, na minha visão, na hora que ele formalizar uma coligação com o governo, o que se fala nos bastidores? O governo vai priorizar a Mical para quê? Para ser a deputada federal do partido. Para ganhar, ter mais voto que a Aloysio. Porque só faria um e seria ela. Seria ela. Certamente. Então, assim, acho que o caminho para o Aloysio fazer o caminho de volta. Tende ao Brade. A conversa que tinha era de Senado, mas acho que ele vai mesmo sem a vaga de senador. Minha opinião. E, Rogério, esse cenário que tu Inclusive, tem gente da Alta aí que apostou comigo, fez essas 2 apostas. Eu sou testemunha. A de Fufuca e a do Aloysio. Uhum. E aqui não é torcida, gente. Aqui é só uma opinião de quem vive na política, que pode acertar e pode errar. Agora, é um baita dilema para o governador, porque esse cenário aí que tu estás mostrando, nós estamos então às vésperas de um processo de ruptura partidária que pode comprometer a pré-candidatura do Orleans, né? Pode, porque seriam 2 problemas, né? Tu perdeu a União Brasil, mesmo que o União Brasil fique isolado, e o Pedro apoie o Brandão, não leva o tempo de partido, já que um clima de instabilidade, o outro deputado do partido vai para e o Fufuca tem uma questão, viu? O Fufuca, quando reuniu com os prefeitos, não imagine que o Fufuca perde os prefeitos dele, não. Rogério, tu acha que leva 100? Não. Mas se ele levar 20, tu não acha que o Brade já não é ele já não paga a vaga dele de Senado? E é como tu dizes, tem o prefeito de Imperatriz, né? Basta ele levar na minha opinião, na minha singela opinião, humilde opinião, bastaria para mim levar o prefeito de Imperatriz, a vaga, ele já valeria a vaga. Sim. E, por sinal, o prefeito de Imperatriz também teve um papel importante no fim de semana, porque ele anunciou o apoio a Elisiane. Quer dizer, ele já definiu os 2 senadores dele, o prefeito de Imperatriz, né? E o prefeito de Imperatriz já fechou a porta para o primeiro candidato da chapa do Orleans. Exatamente. Tá? Porque o outro não tem a dúvida. Ele só não vota em Fufuca se Fufuca não for candidato. Exatamente. E eu acho que Fufuca não ser candidato, não existe essa possibilidade. Né? Não existe essa possibilidade. Ele será candidato. Perfeito. E agora, mas aí tem break news, né? Temos então, graças ao nosso amigo Anderson. Nós estávamos gravando aqui, o Anderson trouxe pra gente uma novidade em primeira mão aí. Novidade em primeira mão. O Anderson já tá aí no ponto, a gente já consegue botar na tela pra gente. Fidelidade a tudo aquilo que eu sempre preguei é que nesse momento eu anuncio. Nós seremos pré-candidato ao Senado da República. No mais, continuaremos a nossa campanha de rua em rua, de cidade em cidade, levando esperança como sempre fizemos e aprendemos ao longo de todos esses anos. E agora, eu me despeço de todos com alegria de quem realmente está convicto de que ouviu as ruas maranhenses. E te digo, aquele grito de esperança que ecoou por todo o estado do Maranhão nunca vai morrer,
porque o Maranhão tem jeito sim, é Laércio Bonfim. Tá aí, dona Lígia. Vai sobrar alguém para ser candidato a governador do Maranhão. Mais um candidato ao Senado. Vamos ressaltar só uma coisa aqui. Aí o Laésio não fala em apoio ao Braide, né? Não. Mas ele fala em não dar possibilidade da continuidade de uma que ele denomina oligarquia. Obviamente se referindo à candidatura do Orleans Brandão, que é sobrinho do governador. Né? Então, ele não faz, mas sinaliza, fica claro aí que ele está sinalizando para o Braide. Inclusive, a primeira vez, Lígia, eu tenho dado muita sorte, sabe? Nesse sorte. Porque assim, a primeira entrevista que o Laésio deu aqui em São Luís para um podcast foi para mim. E ele foi muito... E eu gostei dele pessoalmente. Sim. Eu tinha uma imagem diferente dele. Foi a maior entrevista que você já teve aqui. De tempo foi. De tempo, né? E nesse dia, o Laésio, pela primeira vez, deu esse sinal. Isso, ele usou fez uma comparação dizendo que o Maranhão queria a união do sul com o norte, do norte com o sul, fazendo obviamente um aceno, né? Um aceno para o Braide, né? Usando isso como que o povo do Maranhão queria a união dos dois. Isso. E aí já começa a ficar um problema que era mais do Brandão, o Braide começa a ter problema também. Por que problema? Já tem muito candidato a senador querendo ser senador na chapa dele. Agora eu tenho duas questões para você. Agora eu estou perguntando, eu não sei se mudou a legislação e tem 4 vagas de senador, porque tem tanto candidato a senador. Pois porque as pessoas... E da direita, veja bem, a direita concentra, a centro-direita concentra a maioria desses candidatos. Vamos fazer uma conta aqui rapidinho de padeiro? Bora. Roberto Rocha, que é colega de partido dele. Como fica nessa história, inclusive? Candidato a senador. Candidato a senador. Wilton Gonçalo. Candidato a senador. Tu acha o Wilton de direita? Centro-direita, claro. Uma pessoa que chega de jatinho, helicóptero numa comunidade quilombola, botando música de ostentação, para mim, de esquerda ele não é. A pessoa que diz que não é nem de direita e nem de esquerda é de direita. Coloque isso na sua cabeça. Todas as vezes que alguém chega para você e fala, eu não sou de esquerda nem de direita, pode ter certeza, pelas práticas dessa pessoa, que ela é de direita. Ixi, eu sou de direita, então. Fica a pergunta. Fica o questionamento, né? Eu acho que ele é de um outro núcleo. Qual núcleo? Centrão. Eu acho que o Centrão é de direita, tá? O Centrão é de direita. O Centrão ele é maleável. O Centrão é de direita do ponto de vista do universo, do mundo, dos princípios, dos valores. É nisso que eu estou falando. No que você acredita. Eita, como foi profunda. O Centrão é de direita. Só que o Centrão ele é uma direita moral. Ele vai para onde é mais oportuno. Eu acho que o Centrão acredita mais na questão financeira, isso. Entendeu? É de direita. Ser de direita é isso. Acreditar mais na questão financeira do que na questão humana. Mas a força da grana. Maior do que todas as demais forças. Então a China está indo para a direita agora. De esquerda que não é, meu amigo. Sim, Lígia. Mas isso aí já vai criar outro imbróglio, né? Porque eu quero ver como é que vai ficar a postura agora, a resposta do meu amigo Roberto Rocha. Saem os dois para senador. Porque assim, vamos ser objetivos. Vamos supor que tem uma vaga que Braide deu uma vaga na negociação, o Novo tem uma vaga na chapa do Braide. Certo. Não acredito, pessoalmente. E nem eles, porque você lembra que o Laércio deu uma entrevista reclamando mais uma. Olha aqui, ó. Tá, põe na tela cheia pra gente olhar aqui. Escutem, nós estamos abertos ao diálogo. Eu seria imaturo e seria bobo de dizer que não reconheço. O líder das pesquisas nunca falou que é pré-candidato. Mas eu também faço pesquisa. E eu sei que o povo está
louco para ver uma união entre o norte e o sul e o norte. E eu sonho sim da gente dialogar, chegar num denominador comum, porque é isso que o povo quer. O povo quer que haja uma união entre o norte e o sul e o norte. Como se dará essa união, o futuro vai dizer. Pronto. Só relembrar é viver. Primeira vez que o Laércio fez essa sinalização foi no Café Quente. No Café Aí ele Quente. fez essa sinalização. O que aconteceu depois? Ele diz depois que ele foi para uma negociação com o grupo do prefeito, do ex-prefeito Braide, e que ofereceram para ele deputado federal, inclusive com vantagens pecuniárias. E acusou de terem oferecido dinheiro para ele. Eu usei vantagens pecuniárias para parecer mais discreto. Achei bonito, né? Ofereceram, talvez algumas pessoas não entendam. Entendi. Então ofereceram dinheiro para ele ser. E aí ele ainda fala que se sentiu humilhado com a proposta. Acho que ali voltou atrás e manteve a pré-candidatura ao governo. Acho lembra? que ali ele. Às vezes o tempo vai ensinando a gente na política, né? Mas eu acho que às vezes ele falar no calor da emoção não é bom. Não é bom? Eu falo por experiência própria. Muitas coisas que as pessoas dizem, não me arrependo de nada que eu fiz. Eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz. De muitas coisas. Tanto na vida pessoal quanto na minha vida, na minha trajetória política. E tu acha que ele se arrependeu de ter acusado? Com certeza. Uhum. E agora, como pré-candidato ao Senado, ele quer ir para lá, para o Braide? Quer ir para o Braide. Mas, Entendi. pessoalmente, eu vou mais uma opinião minha, oficialmente ele não irá. Uhum. Uma vaga oficial na chapa ele não irá. Acho mais fácil o Braide dar as duas vagas para a União Brasil do que dividir. Polêmico isso aí. Acho mais fácil o Braide dar as duas vagas para a União Brasil. Uhum. Por quê? Você acha que ele se pinta muito como direitista? Não é Porque uma boa... o União Brasil tem tempo de TV, estrutura, fundo partidário. Tem fundo partidário, tem tempo de TV e tem 2 candidatos leves. Que a onda, se o Braide decolar de vez, se ficar muito nítido que ele é o vencedor, ele leva os 2 senadores. Uhum. E os 2 senadores são leves, tanto o Fufuca quanto o Pedro. Certo. Tá bom, fica nas mãos aí do governador de fazer uma renegociação para, como diz o Orleans, acomodar todo mundo. Como ele diz, toda entrevista ele diz que ele vai acomodar todo mundo. Tem espaço para todo mundo, vai acomodar todo mundo. E falando no Orleans, ele está se movimentando muito em São Luís, né? Eu olhei esses dias a agenda dele, lá nas redes sociais dele, e ele tinha, 3 agendas em São Luís e umas 2 no interior. Ele está priorizando São Luís, né? Teve uma reunião ontem com os vereadores, ontem pela manhã. Ontem, quarta-feira, dia 10. Ontem, quarta-feira, dia 10 pela manhã. E foi uma reunião onde o Orleans cobrou mais empenho dos vereadores. Acho que ele não está satisfeito com o desempenho aqui. Houveram algumas falas dele, dos vereadores, alguns questionamentos por parte deles, algumas falas. Eu não vou dizer aqui, citar as falas, apesar de tê-las na íntegra, mas um pouco... São falas de descontentamento. De ambos os lados. De ambos um pouco os aspas. lados. Cobranças de um lado e algumas questões colocadas pelos vereadores, um pouco por um vereador em principal. Entendi. Vereador, é muito mistério, vereador Rogério. não, mas eu não. Rogério. Eu vou dizer uma delas. Vou dizer uma delas. Diga. A mais contundente eu não irei falar. Mas um deles dizendo o seguinte: o Orleans cobrando que ele não está satisfeito com o desempenho aqui, e esse vereador ele dizendo que em 22 ganharam e tal, e que dizendo que não estava tendo empenho dos vereadores, porque não estava havendo reflexo, e esse vereador falou para ele que eram eleições totalmente diferentes. 2022 era um cenário totalmente diferente. Era um governo, era um grupo todo unido,
onde o Flávio Dino tinha uma liderança muito forte, era muito bem avaliado. Tinha definido antecipadamente o Tava, candidato. tava tudo redondo. Isso. Tava tudo redondo. Tinha o Everton, mas que eu acho talvez até pelaquela questão de não se posicionar, não decolou. Uhum. E assim, o grupo estava todo unido e o adversário era mais fraco. Principalmente aqui em São Luís, eu já falei, cobrar os vereadores não é que seja injusto, não é essa a palavra. Eu disse que os vereadores têm uma tarefa muito difícil aqui. Porque não sou eu que vou dizer se a gestão de Brade foi boa ou ruim. Se foi mediana, se era superestimada, isso aí não cabe a mim definir. Sim. A opinião pública tem essa avaliação. E na avaliação da grande maioria, ele fez uma administração excelente. E ele tem um nome aqui extremamente consolidado. Então, para o vereador mudar, é difícil. As pessoas têm que entender o seguinte: eleição majoritária é diferente de proporcional. Lígio, uma eleição proporcional de deputado, você elege qualquer pessoa. Basta você ter dinheiro. A eleição aqui no Maranhão de deputado é comprada. Ponto. Ponto. Acabou. Com raríssimas exceções, eu vou dizer 2, no máximo. Tem 40? 42. Se tu for mesmo na ponta do lápis, eu só vejo uma na eleição passada. Só uma. Não foi. O resto, ou é dinheiro Então mesmo. pode declinar o nome. Ou é dinheiro mesmo, ou é estrutura de governo, tu usando uma máquina. Não consigo pensar quem foi essa uma que não foi... Rosena Sarney. Para federal que você está falando. Para federal. Sim. Única. E Rosena nem saiu de casa, única. Né? Fez campanha... Única. O resto todo mundo. Ou foi no dinheiro ou foi na estrutura de poder. Perfeito. Que misturando, para mim, é a mesma coisa. Só no voto de opinião, só uma foi eleita, Rosena Sarney. Pronto. Agora, Rogério, a gente está vendo, Laésio desistiu de ser candidato ao governo. Então, certo? assim, e aí foi colocado para ele, e eu não sei se ele aceitou muito bem isso, sabe? E teve um outro vereador que fez uma fala mais contundente, mas eu prefiro no momento não falar. Não falar. Afunilou, né? Laésio fragmentou ainda mais a eleição para o Senado, mas afunilou para governador. A gente tem, em tese, 3 pré-candidatos mais fortes. Aí eu te pergunto, os votos de Laésio não vão para Orleans, né? Os votos dele tendem a ir para Brade. Tendem a maioria a ir para Brade. Muito bem. Aí a gente tem Orleans com esse dilema aqui em São Luís, tentando furar as bolhas bradistas em São Luís, usando os vereadores. E Felipe Camarão? Cara, eu acho Felipe Camarão nesse jogo aí. Eu acho Felipe... Tem 2 pessoas que ressurgiram, na minha opinião. Felipe, depois da questão do Lula, vai ter inserção do PT, com Lula falando, salvo engano. Lula falando de Felipe. Acho que terá efeito, até porque diminui o número de candidatos. O Felipe tende a crescer mais. Então, eu acho que a gente tem que dar um tempinho. O Felipe começou a se mexer dentro da realidade dele, porque é a maior bobagem que existe. Que é uma coisa que tu sempre disseste, que eu sempre disse, a maior bobagem que existe é um candidato de oposição querer fazer evento para comparar com o candidato do governo. O candidato do governo, tanto seja municipal ou estadual, sempre terá um evento mais cheio. Porque as pessoas, pessoal, não vão sair de casa para ver evento de político nenhum, com raríssimas exceções. As pessoas são levadas, não se iludam. É um bolo, é um churrasco, é uma cervejinha, uma banda tocando, é R$50. Quando tu olha muita gente junto, tu pode contabilizar por cabeça que tem um custo. Sem dúvida. Isso é verdade também. E o próprio Brade não faz a menor questão. E todo mundo sabe disso. Tu tá entendendo? E o Brade também não faz a menor questão de fazer a candidatura grandiosa. Porque Brade faz... Ele é muito racional. Ele faz dentro da estratégia dele. Felipe está agora dentro da estratégia da realidade dele. Sim. Reuniões menores, ocupando o espaço dele, que acho que ele tende a crescer também. Né? E a outra é Elisiane. Ah, sim. Sem dúvida nenhuma. Elisiane... Vou usar um termo assim, porque como eu já fui deselegante uma vez com minha amiga,
Mas a Elisiane, há pouco tempo, era dada como um cadáver político. Estava fora do palavra jogo. forte. É por isso que Usa é forte. carta fora do baralho. Carta fora do baralho. Era dada como fora do jogo. Fora do jogo. Isso. Ela deu uma andada, ela mudou. Sim. Ó, ela foi lá, recebeu o apoio do prefeito da segunda maior cidade do estado, prefeito de Estreito, prefeito de Balsas. Teve um outro município. Teve outro município. Assim. Então, assim, ela começou a se movimentar e veja bem. E vai ter de outros tantos. E veja bem, a Elisiane, diferente do que as pessoas têm, eu não sei porquê, ela é muito atacada na rede social. Sim. Eu tenho uma opinião pessoal, mas eu não a darei. Porque não é uma questão política. Sim, sim. Sabe? Então não cabe colocar isso aqui. Eu acho que é super político, sabia? Mas enfim. Para variar, discordar de ti um pouquinho. Mas não, também eu acho que tem muito a ver com o fato da ascensão da extrema-direita ter encontrado um alvo preferencial em pessoas que são da esquerda evangélicas. Ela é uma pessoa que é apoiadora do Lula e é evangélica. É um alvo preferencial da extrema-direita que é organizada nas redes. Mas isso é muito superfície, é muito espuma. Rogério, acho que o eleitor real não está conectado com isso. Vou ter que refazer vou refazer minha opinião. Vou concordar contigo. Pronto, ótimo. Acho isso aí. Concordo com tua opinião. E apesar de ser muito contraditório, né? Sim. Porque ela foi eleita em que chapa? Contraditório. Em que chapa? Ela foi eleita na chapa do Flávio Dino, junto com o Everton Rocha. Flávio Dino era o quê? Flávio Dino era comunista. É comunista. E é comunista declarado. Era filiado ao Partido Comunista, sim. Eu não sei se naquele momento... Tu te lembra que naquela época tinha um bocado de capelão, não era, na polícia? Tinha. O Flávio nomeou bastante muitos capelões. Não foi? Da igreja evangélica, não foi? O Flávio encontrou uma forma de deixar as igrejas evangélicas abertas durante a pandemia. Foi. Ele chamou o Corpo de Bombeiros, criou um protocolo próprio. Foi. Naquela época a igreja evangélica não estava atacava ele não, né? Não, majoritariamente. A cúpula da igreja evangélica, inclusive, foi com o Flávio Dino, declarou apoio público. Por falar nisso, teve alguma errata na Bíblia de lá para cá? Não, a Bíblia é a mesma. É a mesma? É a mesma? Não, desde o Velho Testamento. É porque naquela época Flávio Dino prestava. Agora depois não presta mais. Uma contradição, é verdade. Mas eu acho que a senadora Elisiane, ela é uma característica dela, ela sempre foi assim. Quando todo mundo acha que ela não está mais no jogo, ela se reinventa, se reconecta com o eleitor dela. E aí ela vai, e assim, o que eu estou falando agora? Então a gente vê muito ela sendo... Ela sofre muito ataque nas redes. Sim. Até porque é muito fomentado por Mical e por essa parte da igreja. Mas quando tu olha na pesquisa, aí, pro Senado, mas aí que tu vai. É isso que eu queria chegar. Sim. Em época nenhuma, em pesquisa nenhuma, a Elisiane aparece lá embaixo. Ela está sempre numa posição bem posicionada nas pesquisas. Sim. Tem uma coisa que eu defendo também, uma tese. A gente vai ver o nome do senador mesmo um pouquinho mais para frente. Hoje vale muito o recall. Exatamente. Né? Eu acho que tu tem que... Não à toa a senadora Rosiana lidera todas as pesquisas. Todas as pesquisas. Uma coisa ser avaliada numa eleição de senador, hoje vale uma coisa: rejeição. Porque vai muito pelo nome. O senador Everton está sendo extremamente atacado nas redes sociais. Também. Você tem muitas críticas. Mas se você for olhar uma pesquisa, ele também está bem colocado. Está sempre bem colocado. Então é uma coisa que a gente tem que ver como isso vai se desenvolver. Né? Se isso é só recall, se é o voto, se interfere, se não interfere. Hoje, o eleitor se ligar na eleição, porque o eleitor não se ligou ainda na eleição do Senado. Exatamente. Não está nem aí para o Senado. Não está nem aí para o Senado, é verdade. Não está nem aí para o Senado. Agora, Rogério, você falou em pesquisa, e aí a gente está caminhando para o final do nosso programa. Seria muito legal a gente avisar para o nosso público que nós vamos fazer uma coisa inédita no Maranhão, ideia do Rogério Cafeteira, idealizado por Rogério Cafeteira, e vamos publicar a segunda pesquisa do Café Quente Podcast em parceria com o IPPI, o Instituto IPPI. Essa pesquisa deve ir ao ar no final de semana, e nós vamos fazer uma live, pessoal, na próxima segunda-feira, dia 15 de junho,
para compartilhar com vocês a metodologia da pesquisa. Quer dizer, nós vamos dar todos os detalhes, nós vamos abrir os dados da pesquisa e explorar dado por dado como foi feito, de que forma foi feito. E você que quer, que está aí confuso com esse bando de pesquisas que saem toda hora, eu acho que é uma boa oportunidade para você entender a metodologia do IPPI, entender os bastidores de uma pesquisa bem feita, uma pesquisa séria, uma pesquisa com metodologia já, inclusive, reconhecida. Né, Rogério? Lígia, eu queria reforçar mais uma coisa, para ficar bem claro. Nós vamos divulgar a pesquisa ao vivo. Pela primeira vez, nós vamos fazer uma live ao vivo, YouTube e Instagram, Lígia. Sim. Porque o Instagram acaba tendo mais, as pessoas às vezes têm mais acesso, sim. são mais acostumadas a usar o Instagram. E por que eu tive essa ideia? Porque existe uma série de institutos hoje fazendo pesquisa, números muito divergentes. As publicadas têm números muito divergentes, as não publicadas têm números bem parecidos. Mas o que eu quero? Quando eu trago a pesquisa, eu trago o dono da empresa, que é também o responsável pela pesquisa. O estatístico que assina. Uhum. Então, assim, o dono da empresa está botando a cara dele à tapa. Porque, obviamente, o instituto dele é o negócio dele. E esse negócio, o que mais vale para ele é a credibilidade dele. Então, eu não vou botar uma pesquisa que a gente não sabe nem quem é o dono do instituto. Nem quem assinou. O dono do instituto vai estar aqui, o responsável estatístico vai estar aqui, e ele vai explicar. E outra coisa, você vai poder participar ao vivo, fazendo todas as perguntas, os questionamentos, como se calcula, por exemplo, a variação a margem de erro, como é calculado as amostras, por que foram esses municípios, por que o espaço de 95, como é, Lígia? De confiança, o espaço de confiança é de 95 ou 97. A margem de erro é de 2, 3 pontos. Você vai poder fazer todas as perguntas ao vivo. Eu mesmo tenho um monte de pergunta para fazer. Exatamente. Então você vai fazer ao vivo. E tem uma pergunta que eu achei bem interessante que a gente colocou, que a gente tocou nesse assunto há pouco tempo. Nesse questionário, nós fizemos tem uma das perguntas, eu acho bem legal, porque acabou que a religião está muito presente no debate. E aí nós vamos fazer também essa pergunta para a gente ver se existe alguma tendência, né, dos evangélicos e dos católicos, que são a maioria das pessoas. Tem de outras também, mas esses são o público maior. Em cada religião, quem se diz católico, ou evangélico ou bandista, ou quer que seja, qualquer outra, ou judeu, qualquer outro, ou ateu, ou agnóstico, isso, qualquer um que ele seja, ele vai opinar. Então a gente vai ver a religião e ver se a religião hoje está... Ela tem uma inclinação para um lado ou para o outro. Tá? Legal. E aí, assim, eu já quero convidar vocês, a gente vai começar segunda-feira, dia 15, às 19h30 a gente começa a nossa live. E aí vai estar aqui eu, a Lígia e o Jefferson Leite, que é o proprietário do IPPI, que mais uma vez eu digo, é interessante porque é o responsável, o dono da empresa. Acho que é a primeira vez que um dono de empresa de instituto de opinião pública vai aparecer assim. Exatamente. No Maranhão, né? E aí nós vamos fazer, se vocês gostarem, a gente vai sentir, vocês vão dar a opinião de vocês, e aí a gente vai fazendo as pesquisas até a eleição e fazendo no mesmo formato. Exatamente. Muito bom. E aí vai ter que acertar os resultados, porque a carinha dele vai estar aqui. E aí se eu fosse ele, eu acertava os resultados, né? Porque eu estou só apresentando e contratando. Se ele errar, vai ficar ruim para ele. Mas eu acho que pesquisa feita com credibilidade dificilmente erra. Vou te falar uma coisa, gente. Difícil errar. É difícil. É difícil errar. Às vezes, existem alguns fatos, já existiu, coisas que mudaram em cima da hora e as pessoas não conseguiram pegar por causa do tempo. Isso. Mas são exceções. Na média, quando a pesquisa é bem feita e é séria, ela dá um resultado similar. Perfeito. Vamos embora, Rogério Cafeteira? Vamos embora. Tá na hora, né?
Valeu, pessoal. Agradecer mais uma vez. O Anderson já tá cobrando um almoço aqui. Vai ter, Anderson, almoço. Aí, bom, 11h50, o Anderson quer almoçar, gente. Até segunda-feira, pessoal, e mandem perguntas que a gente vai ler aqui para vocês todos participarem com a gente desse momento inédito do cenário político maranhense. Isso, Valeu. pessoal, participe, tá? Participe, vai ser um programa bem legal. Eu acho que é interessante porque, pelo menos no YouTube, eu acho que aqui no Maranhão vai ser a primeira vez que vai acontecer assim. Até na televisão eu nunca vi nenhum dono, nenhum responsável técnico ter ido fazer, né? E tem uma coisa pra gente ver, lógico, eu não tô querendo comparar. A Globo faz isso. A Globo faz. Com a Quest. Com o responsável. Né? Com o responsável. Então, pessoal, agradecer, nos prestigie, assista lá dia 15, 19h30, aqui no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.